Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Estou chegando agora nesse vídeo aí para falar sobre o nosso grande fenômeno Jair Messias Bolsonaro. Em meio a todas as adversidades, Bolsonaro cresce frente às pesquisas feitas no Brasil. E esse fenômeno chamado Bolsonaro tem se portado muito bem em meio a todas as críticas no Brasil, em meio à grande mídia esquerdista que tem jogado lixos aí a todo momento na nossa sociedade, tentando denegrir a imagem de Bolsonaro. Mas sabemos que o homem continua crescendo, o homem está crescendo e o homem vem forte para 2022. O que nós temos visto ultimamente no Brasil é algo terrível, não é? Ataques contra Bolsonaro, contra sua família, porque a esquerda não aceita a derrota nas urnas, aonde ela foi derrotada ali em 2018, né? Quando o Bolsonaro assumiu o governo federal em 2019. E frente a todos esses ataques, principalmente da Globo, de outros meios de comunicação, não é? Bolsonaro resiste firme e tem feito um governo bárbaro, para a tristeza daqueles que torcem contra ele, não? Mas ele tem dado uma aula, né, de como se deve legislar um país ou uma nação. Bolsonaro tem dado uma aula aos governos anteriores, tem dado uma aula não só para os governos anteriores, mas para a Câmara de Deputados Federal, o Senado Federal e principalmente esse STF corrupto que hoje está aí frente à nossa sociedade trabalhando para derrubar o presidente Bolsonaro, estão trabalhando veemente para denegrir a imagem, né, desse homem público que tem se esforçado ao máximo pelo povo do nosso Brasil para resgatar um Brasil forte novamente, um Brasil patriota, que realmente de pessoas que amam a pátria, e Bolsonaro tem lutado contra todo esse sistema nefasto, corrupto que aí está, da esquerda, ao qual a cada dia vem se confirmando mais forte na nossa nação, vem se firmando cada vez mais com mais vigor frente às dificuldades que o governo federal vem enfrentando aí, né, com perda de ministros, não é? Mas sem deixar, né, o seu cajado cair ao chão. Então Bolsonaro tem conduzido a nação e eu tenho dito aí para muitos que Bolsonaro ele é o rei Ciro lá da Bíblia, quando foi usado por Deus para que o povo judeu voltasse à sua terra natal e reconstruísse o templo de Jerusalém, que tinha sido destruído por Nabucodonosor. E Bolsonaro se encaixa perfeitamente no rei Ciro, não é? O rei que fez uma carta, né, o rei Ciro, ao qual o profeta Isaías já tinha profetizado sobre ele, não é? 160 anos antes da vinda do rei Ciro. E o Bolsonaro se encaixa perfeitamente como aquele rei da Bíblia que Deus levantou para libertar o seu povo do cativeiro babilônico. E assim Bolsonaro tem nos libertado dessa esquerda nefasta, destruidora, que é destrutiva para o bem comum da nação, que é destrutiva para os princípios judaicos cristãos da nação, e Bolsonaro tem resistido firmemente, né, no cargo aí, em meio a toda a avalanche de lixo que eles têm jogado contra o nosso governo federal. Ele tem resistido firmemente para dar prosseguimento à reconstrução do nosso país junto com seus ministros que estão se esforçando tremendamente para reerguer o Brasil novamente da cinza ao qual nós estávamos jogados. Então, eu quero aqui fazer um apelo à sociedade de bem, à sociedade brasileira que tem lutado pela causa do nosso presidente. Não vamos deixar a peteca cair, meus queridos. Vamos lutar ferrenhamente contra essa orla, não é, de engano, de mentira que aí está, contra a corrupção, e vamos para as ruas clamar por justiça.
não é? E defender os interesses da nossa pátria brasileira. Eu sempre digo que quem não é patriota nem deveria mais morar no Brasil. Deveria fazer suas malas e rumarem daqui. O Brasil não precisa de pessoas que não é patriota. O Brasil precisa de um povo que ama as cores da sua bandeira, que ama a pátria brasileira, que ama um governo que luta e é sim muito bem estruturado, não é? Naquilo que uma nação precisa, que é o nosso Jair Messias Bolsonaro. Então nós estamos aqui aclamando ao povo brasileiro, aclamando a população, e as obras por si só têm mostrado quem é Jair Messias Bolsonaro frente à nação brasileira. Quando Jair Bolsonaro, naquela reunião lá com seus ministros, a portas fechadas, ao qual o STF, pensando que faria uma grande coisa em abrir a reunião para destruir, né, o governo de Jair Messias Bolsonaro, qual foi a grande surpresa? Ali eu me deparei com Jair Messias Bolsonaro, realmente um cabra macho, um cabra que ama a nação brasileira, porque o que ele diz às portas fechadas, ele diz publicamente à nação que ama o Brasil. Quando ele disse lá que ele foi escolhido pelo povo, que o povo esperava algo dele, e que o povo queria e colocou ele no poder para ele fazer alguma coisa pela sociedade brasileira, ali realmente Jair Messias Bolsonaro, não é? Se mostrou quem ele é para a nação. Ele está preocupado, meu querido amigo, com a tua vida. Ele está preocupado, meu querido amigo, que o Brasil seja uma nação melhor, que o Brasil cresça, que o Brasil esteja entre as primeiras potências do mundo. É isso que Jair Messias Bolsonaro está preocupado com a nossa pátria-mãe, a nossa terra querida, o nosso Brasil varonil. Então nós estamos hoje aqui, né, conclamando a sociedade de bem brasileira. Vamos apoiar o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ao qual tem lutado, tem se esforçado de uma maneira incansável para botar o Brasil nos trilhos, junto com seu ministério que ali ele tem escolhido a dedo. E louvamos a Deus. E é claro, né, meus irmãos, Jair Messias Bolsonaro é um homem que honra a tradição da família tradicional. É um homem que realmente ele respeita o povo de bem, ele respeita os princípios judaicos cristãos que a nossa nação brasileira foi fundada. Não podemos nos esquecer disso. Jair Messias Bolsonaro respeita o nome de Deus e por isso Deus o colocou nessa cadeira, não é? Porque a Bíblia diz que Deus coloca reis e Deus tira reis. Então é ele que coloca no trono, mas é ele também que destrona. Então chegou a vez de o Brasil se reerguer, chegou a vez de nós lutarmos pelas causas, os princípios morais dentro da nossa sociedade. Quando a esquerda se levantou, começando a fazer chacota do nome de Jesus, não é? Nos carnavais do Brasil aí, ridicularizando o nome da pessoa de Jesus Cristo frente aos carnavais. Quando eles fizeram lá em São Paulo, a Gaviões da Fiel, fizeram aquele absurdo daquela blasfêmia contra a pessoa de Jesus. Quando eles foram para o movimento LGBT, como Jesus crucificado, não é mesmo? Lembra daquela notícia que saiu em todos os jornais? Sabe o que eles fizeram ali? Foi um tiro no pé, porque a população brasileira viu quem eles eram. Quando eles começaram a entrar nas nossas escolas e começaram a implantar ou querer implantar a ideologia de gênero contra nossas crianças, que Jesus disse, deixai as crianças virem a mim, porque delas é o reino do céu, eles se levantaram contra Deus. E agora vão pagar amargamente pelo que fizeram. Porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isto ele vai colher. E é Deus que botou Jair Messias Bolsonaro nesta cadeira. E agora a esquerda vai amargar mais uma derrota em 2022. Porque Jair Messias Bolsonaro irá sim se reeleger nosso presidente da nação brasileira. Quero deixar aqui, meus amigos, o meu abraço a toda a sociedade brasileira de bem. E aqueles ditos cristãos que não concordam com o seu governo, não se levante contra o seu governo. Sabe por quê?
Porque Deus coloca reis e Deus tira reis. E agora chegou a vez de Jair Messias Bolsonaro. A esquerda teve 16 anos no poder. Deixou obras públicas abandonadas, deixou estradas abandonadas, deixou pontes abandonadas, deixou termoelétricas abandonadas, roubaram o dinheiro público do povo, mandaram para países ditatoriais, destruíram, não é? Destruíram a nossa Petrobras, roubaram o que puderam, não é? Enviando dinheiro para governos que não tem nada a ver com o Brasil. Governos que não amam a sociedade cristã judaica. Governos ditatoriais, comunistas, tudo isso eles fizeram contra a própria pátria brasileira. Agora, vocês vão aguentarem. Vocês têm que aguentar. Vocês tiveram 16 anos no poder e destruíram a nação roubando. Agora chegou a hora da vingança de Deus. Vocês ridicularizaram o nome de Jesus nas ruas desse país. Agora, vocês vão amargar mais uma derrota em 2022. Porque as pesquisas estão aí. Até mesmo da imprensa esquerdista, que Bolsonaro está crescendo cada vez mais. Isto é um sinal que a derrota chegou para vocês. E meu povo de bem do Brasil, não se surpreenda se Bolsonaro não ganhar já no primeiro turno de 2022. Não se surpreendam se Bolsonaro não fazer uma votação superior ao que ele fez na primeira vez. Aguardem. Bolsonaro vem aí. Um abraço a todos e fica aqui. Fique com Deus e com a graça de Jesus no coração do meu povo de bem do Brasil. Um beijo a todos vocês.